Então, iniciando o nosso estudo aí de funções trigonométricas, nessa aula eu gostaria de passar para vocês as primeiras definições dessas funções, tá? Que na verdade, pessoal, olha só, a trigonometria, ela é o estudo da medida de ângulo, de lados de um triângulo em função do seu ângulo. E as funções trigonométricas que a gente conhece hoje, elas tiveram como base a figura, o estudo da figura do triângulo retângulo, como eu coloquei aqui para vocês, olha. Então vamos relembrar um pouquinho, né, nesse triângulo retângulo, que é o seguinte. Primeiro, ele é retângulo porque o encontro desses dois segmentos de reta forma um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto, tá? Os outros três lados desse triângulo a gente também já conhece, que é o seguinte: o lado contrário ao ângulo de 90 graus, nós temos a hipotenusa. E os outros dois lados desse triângulo a gente conhece como cateto, tá? Entretanto, pessoal, além desse ângulo de 90 graus, nós temos dois ângulos aqui dentro desse triângulo, que dependendo do estudo que você estiver fazendo, esses catetos eles podem estar variando o nome. Mas a questão é o seguinte, né? O ângulo que você tiver de 90 graus, o lado oposto a esse ângulo sempre será a hipotenusa e ponto final, né? Agora, esse ângulo que você estiver estudando, o lado contrário a esse ângulo, a gente chama de cateto oposto. E o lado, né, a medida que está aqui faceando esse ângulo, do ladinho desse ângulo, é o cateto adjacente. Então, se a gente tiver que calcular esse ângulo, o lado contrário a esse ângulo, então esse lado seria oposto. E a medida que tiver do lado, né, desse ângulo seria o cateto adjacente, tá bom? Então, muito bem. Então, pessoal, as funções trigonométricas nada mais são do que, para que a gente possa calcular esse ângulo, né, é a razão entre duas medidas desse triângulo. Então, vamos analisar esse ângulo alfa. Bom, para que a gente pudesse calcular esse ângulo alfa, é a razão entre dois de seus lados do triângulo. Então, poderia ser esse por esse. Razão é divisão, né? Pode ser esse por esse, ou ainda pode ser esses dois lados aqui. Então, olha só, para que a gente possa calcular esse ângulo alfa, nós vamos fazer aqui esse cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ou ainda nós temos o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ou ainda nós temos o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, pessoal, para que a gente consiga calcular o ângulo desse triângulo, levando em consideração as medidas de dois lados desses triângulos, então a gente conhece que quando tiver o cateto oposto dividido pela hipotenusa, essa função trigonométrica é conhecida como seno. Então, seno do ângulo alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente pela hipotenusa é dado pela função cosseno. Cosseno do ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E o cateto oposto pelo adjacente a gente conhece como sendo tangente do ângulo alfa. Tá ok? Bom, pessoal, mas com o passar do tempo e a aplicação dessas funções trigonométricas, principalmente na física, a trigonometria ela precisou passar desse estudo de um triângulo retângulo para uma situação mais geral, né, que é o que a gente conhece hoje, utilizando uma circunferência de raio 1. Bom, então se ela é circunferência de raio 1, aqui ela é centrada na origem, tá? Então nós temos aqui a origem, então nós temos o plano cartesiano x e y, tá? Então temos aqui a origem do sistema. Então esse pedacinho aqui ele vale 1, esse pedaço aqui também vale 1, o lado negativo de x
menos 1 e o lado negativo de y menos 1. Por isso que é o raio, circunferência de raio 1. Tá? Então, olha só, vamos analisar o seguinte, pessoal. Vamos supor que a gente pegue um pedaço desse arco, né? Vamos supor que a gente pegue esse pedaço aqui, até aqui assim. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente faz a união da origem do sistema até a extremidade desse arco, olha só, o raio como sendo 1, e projetar esse ponto aqui, seja ele no eixo Y ou no eixo X ou no eixo Y, esse arco ele vai fornecer para a gente um ângulo alfa qualquer. E aí olha só a figura que nós temos aqui, pessoal. Nós temos aqui uma figura do triângulo retângulo, tá? Que é exatamente esse estudo que nós fizemos aqui. Só que vamos pensar o seguinte, e se a gente tiver, por exemplo, um ângulo aqui assim, por exemplo, se a gente tiver toda essa medida do arco e tivermos que fazer essa interpretação, aí a gente já não consegue ter, por exemplo, a representação de um triângulo retângulo. Então, a circunferência de raio 1 vai nos possibilitar calcular o ângulo, usando as funções trigonométricas que nós vimos anteriores, né, em qualquer quadrante dessa circunferência. Tá ok? Então, olha só, pessoal. Essa circunferência, ela sempre então terá origem aqui, tá? No raio valendo 1, aqui é a origem da sua circunferência. Tá ok? E o sentido dela é adotado, né, como sentido positivo para cima, tá? Anti-horário, tá ok? E cada pedacinho desse arco, ele vai ser subdividido aqui em ângulos, que a volta inteira dá 360 graus, tá? Então, a medida do ângulo formado por cada pedacinho do arco é dado em grau, mas a medida do arco é dado em radiano, então 0 radiano, tá? Que é a unidade mais usual, né, para funções trigonométricas. Então, olha só, pessoal, aqui no 0 grau nós temos como sendo 0 radiano. Aqui nós temos 90 graus, né, 90 graus aqui, que 90 graus corresponde a π sobre 2 radiano. Tá ok? Continuando a nossa circunferência, nós temos aqui 180 graus, então 180 graus corresponde a π radiano. Dando sequência, nós temos aqui 270 graus, tá? Que em radianos equivale a 3π sobre 2. E aqui, como eu havia falado, 360 graus, que representa 2π. Tá ok? Esse círculo é chamado de círculo trigonométrico ou ainda ciclo trigonométrico.